caminho de ser abençoado, o caminho de receber algo de Deus, como é que se conquista alguma coisa da parte de Deus, como é que chegamos ao coração de Deus e movemos o coração de Deus. Isto é algo que esta semana eu fiquei pensando sobre isso, e nas minhas leituras diárias, nos meus devocionais diários, uma das coisas que veio muito forte, na segunda-feira logo cedo, pela manhã, veio ao meu coração a palavra que está escrita em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Está escrito assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Esse texto, na segunda-feira pela manhã, ele chamou a minha atenção, porque ele é um pouco contraditório no seu contexto, na sua completude, né? Ele começa dizendo, usando a expressão de humilhai-vos, né? Diante da potente mão de Deus. Ele termina falando, a primeira palavra do versículo é humilhai-vos, e a última palavra é vos exalte. As duas últimas palavras são duas verdades, na verdade, absolutas, né? A questão de humilhar, de humildade, e a questão de exaltar. Então eu pensei sobre isso essa semana, foi esta a reflexão da minha semana, e eu senti de trazer esta reflexão à igreja nesse domingo, porque nós precisamos descobrir qual é o caminho que precisamos tomar, na verdade, na vida com Deus, para que nós possamos ter paz em nossos corações, de que estamos agradando a Deus, de que estamos recebendo, colocando-nos à disposição de Deus de uma forma correta, para que possamos estar recebendo da parte de Deus a direção daquilo que Ele quer. Porque, na verdade, a relação com Deus, ela corre um risco muito sério de ela se transformar em alguma coisa na qual nós só conseguimos olhar para Deus e para a sua grandeza em função da nossa necessidade, em função daquilo que precisamos, né? Então Deus se transforma neste alvo do nosso clamor, da nossa oração, se transforma nesse alvo da nossa busca, né? Em função daquilo que nós realmente estamos enxergando como dificuldade, como necessidade, como algo que precisamos. E é muito fácil nós entrarmos nesse caminho, é muito fácil nós entrarmos nesta condição. Porque quando nós estamos vivendo num tempo como esse, por exemplo, em que a cada 10 minutos de informações que a gente ouve hoje, seja pela internet, seja pelo rádio, seja pela televisão, não importa, a cada 10 minutos, pelo menos 80% desse tempo é relatando dificuldades, problemas, né, que estão ao nosso redor, que estão constituindo o nosso tempo nesse momento. Nós estamos olhando para todos os lados, parecemos o povo de Israel, quando vem naquele tempo em que eles haviam perdido o favor de Deus, por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. Eles haviam perdido a proteção de Deus. Então, para todos os lados que eles olhavam, eles viam os seus inimigos se levantando contra eles. Eles viam os povos que estavam, parece que munidos de autoridade para se levantar contra eles, porque a história daquele povo de Israel, quando eles saem do Egito, a história deles era que todos os outros povos olhavam para eles com temor e tremor, e os respeitava por causa daquilo que Deus havia feito por aquele povo, e por causa daquilo aquela bandeira que estava hasteada no meio daquele povo, que era Jeová Nissi, que era a bandeira desse Deus poderoso, que com mão forte havia livrado eles das mãos do faraó. Então aquela bandeira, com o passar do tempo, por causa daquilo que acontecia no arraial do povo de Deus, por causa daquilo que o povo de Deus falava, por causa das atitudes do povo de Deus, essas falas, essas atitudes, elas vão se disseminando, elas vão se espalhando, e elas vão sendo conhecidas por todos. E daqui a pouco nós vemos
Os inimigos se levantaram, os inimigos cresceram, o medo deles passou, não há mais temor. E acontece que eles acabam vindo contra o povo de Deus. E quando eles se levantam contra o povo de Deus, aí o temor se inverte. Aí é o povo de Deus que começa a temer os seus inimigos. É o povo de Deus que começa a ter medo daquilo que está ao seu redor. E essa inversão desse sentimento, ela se dá justamente por conta deste versículo que nós lemos hoje. Por causa dessa condição constante que o homem tem de ser tão volátil no que diz respeito à sua consciência de quem realmente tem poder, de quem realmente pode fazer alguma coisa e de quem realmente pode mandar. Quem é que realmente tem poder para fazer as coisas acontecerem de forma sobrenatural? E quando nós perdemos esta referência, então nós começamos a agir conforme a força da nossa mão, conforme o nosso conhecimento, conforme as nossas posses, e essas coisas geralmente nos levam a um caminho de arrogância, a um caminho aonde nós vamos cada vez mais em um gotejar meio que contínuo e diário em nossas vidas. Nós vamos recebendo certas informações que vão nos colocando numa condição de realmente acharmos que temos realmente alguma autoridade. De fato temos. De fato Deus estabelece autoridade na vida de homens. Deus dá autoridade para homens. Mas a gente precisa entender o que fazer com aquilo que, com o passar dos nossos dias, nós vamos recebendo da parte de Deus. O que fazer com aquilo que Deus vai delegando a nós para que o propósito dele seja cumprido em nossas vidas. Porque o que muitas pessoas não entendem é que geralmente Deus vai acrescentando na vida das pessoas, e a expectativa de Deus sempre será: o que você vai fazer com aquilo que eu estou te dando? O que você vai fazer com este recurso que hoje eu estou colocando nas suas mãos? Com o conhecimento que você está adquirindo, com a capacitação que eu estou lhe dando? Aonde o que você está recebendo da parte de Deus está te levando? O que você está vendo ser construído na sua vida? O que esses bens, o que esses recursos, o que estas condições estão construindo na sua vida? E o que elas estão falando a respeito de você através das suas atitudes, das suas práticas diárias, das suas práticas constantes? Porque a palavra de Deus, ela está dizendo para nós que humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Então ela diz aqui: seja humilde, porque a expressão humilhai-vos aqui, ela não está apontando para uma postura de que alguém está provocando a humilhação em alguém. Aqui não está dizendo que Deus está nos humilhando. Aqui não está dizendo: olha, Deus vai te humilhar. Não, pelo contrário. Aqui Pedro está ensinando e está dizendo: tenha uma atitude humilde, tenha uma atitude consciente de que o poder e a capacidade de fazer alguma coisa realmente diferente não é por causa daquilo que você tem ou por causa daquilo que está acontecendo na sua vida agora, mas é por causa do poder de Deus, da autoridade de Deus, da soberania de Deus, do amor de Deus. Por isso que quando ele segue o versículo, ele vai dizer: porque ao tempo dele ele vai exaltar. Porque você está pegando os recursos que Deus tem colocado na sua mão, e você pega esses recursos e você aplica eles no seu dia, humildemente, ciente de que se Deus não te desse, você não teria. Se Deus não te capacitasse, você não teria condição de fazer. Reconhecendo a sua necessidade da atuação de Deus contínua na sua vida,
perseverantemente persistindo em agir com todos os bens, com todos os recursos, na direção daquilo que Deus provavelmente espera que você faça, com aquilo que Ele tem lhe dado. Eu fico muitas vezes pensando naquela passagem, quando o profeta chega para a viúva. O profeta acho que esperava que a viúva que Deus iria mandar para suprir a necessidade dele, o profeta. E aí eu acho que ele acreditava que ela seria uma viúva rica, né? Uma viúva de posses. E quando ele chega lá, tudo que ela tem é um pouquinho de azeite, é um punhado de farinha. Era tudo muito pouco, né? E é interessante essa relação do profeta com esta viúva, porque a viúva, ela chega e ela declara uma verdade: eu tenho muito pouco, eu não tenho quase nada. Na verdade, o que eu tenho, eu iria fazer um bolo para mim e para o meu filho, iríamos comer e depois iríamos morrer. Aqui está uma condição de humildade. Por que humildade? Porque ela, ao relatar a sua verdade, mas em seguida a postura dela é de que ela vai fazer conforme o profeta vai ordenar ela fazer. Faça um bolo para mim e depois nós vamos ver o que vai acontecer. E essa vai ser a postura daquela mulher. Ela vai usar os seus últimos recursos para atender a algo que Deus está pedindo para ela. Sabe o que é interessante? É que muitas vezes nós estamos vendo pessoas que têm condições, que estão recebendo da parte de Deus conhecimento, sabedoria, recursos. Deus tem dado tanto para tantas pessoas, mas é engraçado que as pessoas, muitas vezes, quanto mais elas estão recebendo de Deus, menos Deus está recebendo delas. Pessoas que estão crescendo na sua vida profissional e nunca colocam a mão na sua consciência: Deus está me abençoando, eu tenho crescido na minha empresa, por isso eu preciso zelar, eu não posso tirar da parte de Deus, seja no meu dizimar, seja no meu ofertar, seja no meu tempo de dedicação ao trabalho do reino de Deus, seja no cumprir os mandamentos. Quantas pessoas que Deus dá a condição, que ele começa o seu estudo como um adolescente, sem condição de se manter, ele começa o seu estudo como um adolescente, e Deus vai dando sabedoria, vai dando condição aos pais, a quem está criando aquele adolescente. Ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, ele vai estabelecendo uma carreira, uma profissão. Daqui a pouco, quando ele é um homem adulto, ele vem, ele se forma, ele já está trabalhando numa grande empresa, e daqui a pouco, quando ele se vê ali numa posição de autoridade, numa posição de regalo ali, ele vai dizer: agora eu preciso cuidar da minha vida, e muitas vezes se transforma numa pessoa arrogante. E ele olha para a Bíblia e ele vai entrar ali como um dos grandes mandamentos do Mestre Jesus, que é amar ao próximo, tenha um amor pelas pessoas que Deus vai colocar ao seu redor, de cuidado, de zelo, de amor, de carinho. E aí daqui a pouco ele, por achar que chegou em algum lugar, ele está num outro nível. Aí daqui a pouco este mandamento não faz mais sentido na vida dele. E muitas vezes o cuidar do próximo se transforma em dar uma cesta básica para uma instituição, em dar uma ajuda quando entra lá o Criança Esperança ou o Teleton. Aí ele pega o telefone celular dele de R$6.000, eu quero fazer uma doação, e vou fazer uma doação bem rechonchuda, como se realmente ele estivesse, ele é o poderoso, ele é o cara. Muitas pessoas estão humilhando Deus debaixo das suas mãos poderosas e não se colocando numa condição de humildade diante de Deus. A história diz que nós podemos ver que muitas pessoas vão ter riquezas, vão ser poderosas na terra, talvez vão terminar os seus dias poderosos na terra,
Mas não se enganem, diante de Deus, a forma de julgar é totalmente diferente da nossa. Porque aquele que vive para estas coisas terrenas, aquele que vive para esta vida aqui, é um miserável homem. A palavra de Deus diz: miserável homem é aquele que vive a vida inteira só pelos seus bens e pelas suas posses. Porque a exaltação da qual nós tratamos através da palavra de Deus, através da vida de Deus, através deste relacionamento que Deus nos dá, a exaltação da qual nós tratamos aqui, quase sempre não é a exaltação para esta vida, não é aquilo que está destinado para nós aqui, porque a exaltação que muitas vezes Deus está esperando que nós desejamos em nosso coração, que mais nós esperemos para as nossas vidas, é a exaltação de quando nós chegarmos diante dEle, na sua glória, Ele olhe para nós e Ele possa com uma alegria, assim como um dia Ele olhou dos céus e viu o seu Filho amado em forma de homem nesta terra, e Ele disse, sabendo que o seu Filho o honraria, que seu Filho o glorificaria em todas as coisas, que ele venceria o pecado, ele venceria a morte. Ele olha para Jesus e ele diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande alegria, em quem eu me comprazo. E muitas vezes a exaltação que Deus quer, que Deus mais anseia para as nossas vidas é esta. Muitas vezes não, sempre Ele deseja que nós vençamos nesta vida aqui, desta forma, em fidelidade, em amor, em humildade, para que quando nós chegamos diante dEle, Ele possa dizer: este é o meu Filho, de quem eu tenho muita alegria. Ele não é perfeito, ele deu umas pisadas na bola, ele tinha uns jeito meio estranho, ele fazia algumas coisas meio equivocadas, mas ele sempre teve um coração que ele realmente entendeu que ele era dependente de mim, ele amava a minha palavra, ele ouvia os meus mandamentos para ele eram mais amáveis do que o mel em sua boca, ele desejava cumprir aquilo que ele recebia. Quantas pessoas estão anos e anos e anos e anos e anos e anos na igreja, ouvindo a palavra de Deus, ensinando o caminho do perdão, mas vivem com seus corações cheios de ódio, vivem com seus corações cheios de ira. Quando vão ser ministradas pelo pastor, o pastor diz: filha, você precisa perdoar. Pastor, eu já perdoei, mas não quero nunca mais falar com essa pessoa. Em nome de Jesus, muda hoje esta posição na sua vida e diz: Senhor Jesus, se tu me mandares ir amar esta pessoa e sentar ao lado desta pessoa, por mais mal que ela tenha me feito, Senhor, eu quero obedecer o teu mandamento, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Em Salmos capítulo 51, versículo 17, está escrito assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Pessoas que estão querendo surpreender Deus, estão querendo empolgar Deus, aí entram por um caminho de construir algumas coisas na sua vida com essa expectativa: não, eu estou fazendo para Deus. Aí às vezes até monta uma equipe de trabalho e bota uma carga em cima daquela equipe de trabalho e diz: vocês precisam fazer tudo para Deus. Mas na verdade ele quer que todo mundo trabalhe por causa da sua glória pessoal, por causa da sua vida pessoal. E aí a palavra de Deus vem e nos diz que não, Deus olha o coração, não precisa construir nada que para tentar empolgar Deus, para tentar surpreender Deus. Não,
Construa algo no seu coração. Construa no seu coração hoje uma verdade soberana, que quando Deus olha para você, Deus te escolhe. Quando Deus olha para você, Deus te unge. Quando Deus olha para você, Deus te abençoa. Porque não importa para Deus o teu carro, o tamanho da sua casa, o quanto você tem na sua conta no banco, não importa. O que Deus quer é se um dia Deus chegar para você e falar assim: tá vendo aquele mendigo na rua do lado de lá? Você tem R$100 na sua carteira, eu queria que você atravessasse lá e você desse uma refeição para ele. Sabe por que essas coisas parecem estranhas quando eu falo? Porque nós criamos algumas regras que estão assim expostas na nossa sociedade, que elas vêm e elas colocam na nossa vida, muitas vezes numa contramão de algumas coisas que Deus quer fazer através de nós. Nós generalizamos certas coisas. Para muitos de nós, todo mendigo é vagabundo. Para muitos de nós, mendigo é responsabilidade do governo. Mas nós fazemos isso, nós pegamos estas leis e colocamos elas como diretrizes para nós, sob a guisa de que estamos sendo zelosos, que estamos sendo cuidadosos, porque hoje em dia não dá, tem coronavírus, como é que nós vamos se relacionar? E fechamos o nosso ouvido do coração para o que Deus está nos falando. E isso é uma coisa que vai gerando um abismo e um outro abismo, e vai gerando verdadeiros pontos escuros na nossa vida. Porque daqui a pouco a gente já eleva o nível, aí não precisa mais só ser mendigo. Daqui a pouco a gente já não quer mais se relacionar com alguém que esteja um nível um pouquinho menor que nós, financeiramente falando. Daqui a pouco nós não queremos mais se relacionar com mais ninguém, porque nós entendemos que não, o que eu faço para amar o próximo, eu oro, mas tem horas que Deus vai precisar da sua mão, tem horas que Deus vai precisar dos seus pés, tem horas que Deus vai precisar da sua boca, tem horas que Deus vai precisar de você. Sabe quando eu pensei isso? Agora há pouco, quando o John me ligou e ele falou assim: eu tenho 2 amigos aqui nesse hospital, pastor. E eu falei para ele: eles estão te ouvindo aí, John? Ele falou: tá, pastor, eles estão me ouvindo, eles estão te ouvindo, pastor. E eu falei para ele: você tem uma responsabilidade, John, ser bênção na vida desses 2 homens. Será que estamos prontos para isso? Se precisarmos ser até acometidos de uma enfermidade em nosso corpo, para que o nome do Senhor seja glorificado, será que estamos prontos para isso? Ou seremos arrogantes murmuradores contra Deus? E a palavra de Deus nos ensina em 2 Crônicas, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, quando Salomão faz a oração e entrega o templo, Deus dá uma resposta. Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a palavra humilhar aqui, a expressão humilhar aqui também é da mesma diretriz, da mesma situação que está aquela outra palavra lá em 1 Pedro, que é justamente uma postura de humildade. Não é uma questão pejorativa de ser humilhado, de estar passando vergonha por alguma coisa, não, mas é uma questão de uma postura de humildade, de reconhecer que não tem poder para mudar, para sarar a terra, que não tem poder para perdoar pecados, que não tem poder para nada. Deus precisa agir, e essa posição de humildade é que nós precisamos compreender todos os dias das nossas vidas. Você não ora para impor a Deus a cura do seu corpo, da sua enfermidade.
Houve um tempo em que a igreja estava nessa direção, orando, dando ordem para Deus, dizendo: Deus, eu ordeno agora que o diabo caia por terra, porque eu sei que tu é poderoso, mas eu ordeno, Senhor, eu ordeno agora que essa enfermidade saia do meu corpo. Eu ordeno, e dando ordens para Deus. Mas quando a gente vê essa condição de que foi Deus quem disse isso. Essa foi a resposta de Deus para Salomão: se meu povo tiver uma postura de humildade e orar e buscar a minha face. Então, um ponto interessante aqui é humilhar e orar. Então nós estamos vendo duas ações diferentes. Muitas pessoas misturam algumas vezes isto. Acha que essa humilhar-se aqui, essa condição de se humilhar aqui, é dobrar o joelho e começar a se lamuriar diante de Deus e falar: oh, Senhor, eu sou o servo do servo do servo, eu sou, Senhor, o mais pó do pó da terra, Senhor, o mais miserável sou eu. Não, para com isso. Quando você faz isso, você está contradizendo a palavra de Deus, porque Ele diz: eu fiz você a minha imagem, a minha semelhança, eu tenho colocado você sobre cabeça, tenho feito você como rei e sacerdote. Você vai estar indo de contradição ao que Deus está dizendo sobre você. O que Deus quer é que você entre na presença dEle e diz assim: Senhor, eu não sou merecedor do que Tu estás fazendo comigo. Como eu Te sou grato, Senhor, pela minha família. Como eu Te sou grato, Senhor, pelos bens que Tu tens me dado. Eu não tenho um carro, um Porsche, uma Ferrari, mas o carrinho que Tu me deu, Senhor, como é bênção na minha vida. Como é bom, me leva, me traz. Muito obrigado, Senhor, por essa bênção na minha vida. Muito obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Sabe por que muitos pais estão perdendo os filhos? Porque eles acham que os filhos foram maldição na vida deles, que está atrapalhando a vida deles. Porque quando o filho vem, ele muda um pouco a estrutura da família, ele muda o relacionamento do casal, ele muda a estrutura financeira da família. É um novo contexto da família. E muitas vezes os pais acabam não sabendo administrar isto como bênção, e acabam jogando um peso de maldição sobre a vida dos seus filhos. Mais uma vez, uma postura arrogante contradiz a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que os filhos são bênção e são herança do Senhor na vida da família. Tem pessoas que estão dizendo: meu filho acabou com a minha vida, enquanto a palavra de Deus está dizendo: seja um pai amoroso, seja um pai humilde, que o teu filho será uma bênção na sua vida. Mas não, a gente recebe as informações, né, do mundo, e a gente faz as nossas escolhas, e aí a gente fica ouvindo, né, o que o mundo está dizendo sobre os filhos, e a gente vai caminhando no mesmo caminho. Ah, como é bom sentar na roda dos escarnecedores, né? Quando todo mundo começa a falar mal do filho, também vou falar mal do meu filho. Ah, tá bom, vou falar mal do meu filho também. Não, seja a voz de contradição. Não, Deus foi muito bom comigo, Deus me deu o meu filho, eu sou tão feliz pela vida do meu filho. Claro que quando você falar isso no meio de uma roda de escarnecedores, todo mundo vai olhar para você: não, mas não é isso que nós estamos falando, eu também amo meu filho. Mas então você pega e olha para eles e diz assim: então faz o seguinte, faz uma oração comigo. Faz assim: Senhor, coloca um anjo para botar uma mãozinha para calar a minha boquinha, porque as nossas palavras são proferidas, e muitas vezes nós amaldiçoamos a quem Deus quer abençoar, e nós enterramos sonhos que foram dados por Deus, enterramos projetos que foram dados por Deus para a vida daquelas pessoas. Tudo por quê? Porque não temos humildade. Ah, nós temos que proferir o que nós achamos. Ao que eu acho eu falo. Tô nem aí, eu falo, eu penso, que eu penso eu falo.
Não. Humildade é justamente você saber que você talvez possa estar errado, que talvez você não seja o dono da verdade, que talvez você precise pensar um pouquinho mais a respeito daquele assunto, para você poder então proferir a sua palavra, e que a tua palavra saia como um conselho sábio e construtivo. Poucas as vezes o caminho da humildade irá levar uma pessoa a ter uma postura de fazer isso que nós acabamos de falar, de simplesmente usar a sua boca como para amaldiçoar as pessoas, e sempre na contradição, sempre na contramão. Porque o caminho da humildade é o caminho da sabedoria. Por isso que quando ele diz humilhai-vos, quando nós lemos lá em Tiago capítulo 4 versículo 10, diz humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ou ainda em Jó capítulo 22, 29 tem um versículo muito interessante. Ele diz: quando te abateres, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde. Olha que interessante. No meio de uma batalha, quando você vê que você está perdendo, você vê que você não vai ganhar aquela batalha, e você vai dizer: Senhor, eu entrei nessa batalha, e eu vou perder essa batalha, eu estou vendo que não vai dar certo, mas Senhor, eu quero em tudo te dar graças. Eu sei que eu vou ter prejuízo, eu sei que eu vou sair machucado, eu sei que eu vou sair ferido, mas eu quero, Senhor meu Deus, eu não quero de maneira nenhuma, Senhor, colocar em Ti a culpa dessa derrota da minha vida, Senhor. Eu reconheço a minha falha, eu reconheço a minha incapacidade de administrar bem, eu reconheço a minha incapacidade de ter me relacionado bem nessa situação. Eu reconheço, Senhor, e eu quero, Senhor meu Deus, Te glorificar, porque eu sei, Deus, que esta derrota, Senhor, me trará algum ensinamento, me trará, Senhor, alguma experiência. E aí o que acontece? Deus salva o humilde. Olha que coisa de maluco. Quando você chega naquele momento da batalha que você diz: está tudo perdido, não dá mais. Eu, Senhor, reconheço, fui um estrategista fracassado, fui muito ruim. Aí vem o sobrenatural de Deus, que pega aquela situação que você já declarou de derrota, e Ele fala: agora eu vou agir, agora eu vou colocar a minha mão. Se você toma o caminho oposto e você começa a tentar, não, eu não vou perder, porque eu sou bom, eu não posso perder isso, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu tinha que fazer, eu tenho recurso, eu tenho capacidade, eu sou bom. Quando você está pleiteando, o inimigo está vindo, está avançando, está te destruindo, está te dizendo: agora você está humilhado. Talvez ninguém do seu redor saiba que você está quebrando, que você está perdendo, que você está sendo derrotado. Então a humilhação, ela não se transformou numa condição de vergonha perante os homens, mas ela se transformou em um humilhar-se diante de Deus, da mão poderosa, do único. É um reconhecimento pleno de que você sabe que o único que pode mudar aquela realidade, se Ele quiser, é Deus. E aí Ele vai dizer: filho, assisti o teu coração e a sinceridade no teu coração. Por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Porque um dia o profeta chegou para ele e contou uma história para ele, falou: olha, havia lá uma ovelhinha, que era a ovelhinha dos olhos daquele criador, e daqui a pouco veio alguém, roubou aquela ovelhinha e contou toda uma história para Davi e disse: e aí? O profeta pergunta para Davi, o profeta Natan pergunta: e aí, o que você faria com esse cara? Eu: não, eu cortaria a cabeça desse cara, esse cara precisa pagar com a vida, esse não existe. Aí o profeta olha para ele e diz: esta pessoa é você, Davi.
porque tu fizestes assim, assim e assim e assim. Naquele mesmo momento, Davi se prostra diante do Senhor e rasga o coração. Rasga o coração. E Deus olha para o coração de Davi e diz: nesse coração há arrependimento. Sabe uma das coisas que gabinete de pastor tem muito? Um monte de pedidos de perdão.